Bem-vindo a mais esse vídeo e nele nós vamos começar o assunto isomeria geométrica, tá? A isomeria geométrica, ela também pode ser chamada de isomeria cis-trans ou estereoisomeria. Esse tipo de isomeria, ele vai acontecer com alcenos e também com cicloalcanos, tá bem? Então, alcenos e cicloalcanos. Um estereoisômero, né, que é o isômero desse tipo de isomeria, ele é chamado estereoisômero, são compostos que apresentam cadeias iguais, inclusive a fórmula estrutural, né? Então você tem lá a fórmula molecular e também a fórmula estrutural semelhantes. A diferença entre os isômeros só vai poder ser percebido quando a molécula é montada, ela é representada no espaço, né? Então, vai depender, você vai precisar do arranjo espacial dos átomos para poder distinguir um isômero do outro. Ou seja, não é possível apenas olhando, né, a fórmula estrutural distinguir os isômeros, ok? Muito bem. Agora, por que a estereoisomeria acontece apenas em alcenos e em compostos cíclicos? Por quê? O que estes compostos têm que permite a eles apresentarem esse tipo de isomeria? Vamos analisar aqui, olha. Veja, aqui você tem um composto que não é derivado de um alceno, né? Porque um alceno, ele tem dupla ligação. E aqui você não tem dupla ligação, aqui você tem apenas ligações simples, né? Então aqui esse é um composto derivado de um alcano, tá bom? Então você observa aqui esta estrutura número 1, tem esses ligantes pintados de vermelho para cima, né? E aqui você tem estes ligantes, os mesmos ligantes, só que representados, né? Rotacionados em 60 graus, tá bom? Então ficam dessa forma. O que acontece? Essa estrutura aí, essas estruturas, elas representam o mesmo composto ou compostos diferentes? Então, olha só, eu construí aqui, que eu vou lhe mostrar, as duas estruturas, as duas moléculas, tá bom? Então, olha só. Veja aqui que se tá fácil de você ver aqui, ó, tá bom? Então, olha só. Este aqui é o da direita, ok? Olha só que bonitinho. Tá percebendo aí com clareza? E este aqui é o da esquerda, tá bom? Esse é o da esquerda. Agora verifique. Este composto é diferente ou igual a este? O da direita é igual ou diferente ao da esquerda? Muito bem. Vejam que este composto, ele tem uma ligação simples entre os carbonos. E esta ligação simples, ela permite a rotação dos carbonos ao redor do seu próprio eixo, fazendo com que eles assumam qualquer configuração no espaço. Agora, olhe para os dois. São iguais ou diferentes? São iguais, não é isso? Olha, desse lado eles são iguais, e se eu virar os dois, são iguais também, ó, tá bom? Então, o que significa? Que este composto e este são... aliás, este composto e esse não. Estas duas moléculas representam apenas um composto. Não são substâncias diferentes, tá certo? Ou seja, não são isômeros. Não são isômeros. Agora vamos analisar um composto que apresenta ligação dupla. Vamos ver esse aqui, ó. Veja que esse composto aqui, ele tem um carbono, outro carbono, 2 hidrogênios, certo? E 2 átomos de cloro, um em cada carbono, tá bom? Aqui também, olha só, um carbono, outro carbono, uma ligação dupla, um hidrogênio e também um cloro em cada carbono. Se nós fôssemos dar o nome desse composto aqui,
ele seria, olha lá, ele é o eteno, né? Ele é o eteno que tem um cloro no carbono 1 e outro cloro no carbono 2. Então ele ficaria assim, olha, 1, 2 dicloro eteno, certo? E esse aqui, como que seria? 1, 2 dicloro eteno também. Ué, será que eles são iguais ou diferentes? Eles têm o mesmo nome. Vamos analisar? Olha só. Então aqui tem a representação espacial das duas moléculas, certo? A representação espacial das duas moléculas. Olha só. Aquele da esquerda é este aqui, ó. Ó, um para cima, o outro para baixo, tá bom? Olha lá. Certo? E este aqui, os dois para cima. Certo? Os dois para cima. Eles são iguais ou diferentes? São iguais ou diferentes? Veja que aqui coincide branco com verde, mas do lado de cá não coincide, olha só. Não coincide. Fica verde com branco e branco com verde, e não verde com branco também, né? O que acontece aqui? É que aqui nós temos uma dupla ligação. E quando nós temos a dupla ligação, ela não permite que esse composto rotacione, que os carbonos girem ao redor do seu próprio eixo. E isso faz com que esta molécula não consiga adquirir a configuração desta, fazendo com que elas sejam, portanto, moléculas de substâncias diferentes. Tá? Então, realmente, essa é diferente desta. Esta molécula representa uma substância e essa representa outra substância. Portanto, essas duas moléculas são isômeros, né? Uma é isômero da outra. Elas apresentam, portanto, isomeria espacial, né? Isomeria espacial, geométrica, ou estereoisomeria. Agora, e o composto fechado? E um composto de cadeia fechada? Olha só que bonitinho esse daqui, né? Esse composto é um composto com 3 átomos de carbono, é um ciclo propano, portanto, né? Um ciclo propano, só que em 2 dos carbonos você tem substituição de hidrogênio por cloro, né? Isso aqui e também aqui. Neste caso aqui, se a gente estabelecesse aqui um plano imaginário, os 2 cloros estariam para cima. E se a gente fosse estabelecer um plano imaginário aqui, eu teria um cloro para cima e outro para baixo. Eu representei aqui estas moléculas para você ver como é que elas se mostram no espaço, né? Olha só, tá? Então aqui está a da... Deixa eu pôr aqui na ordem. Está bom aí para ver direitinho? Então olha só, aqui está a da direita, né? Com os 2 cloros para o mesmo lado, né? Então, supondo que seja para cima, né? E aqui eu tenho um para cima e o outro para baixo, certo? Olha só. Então, o papel que faz a dupla ligação nos alcenos, este anel faz nos ciclanos. Não permite que as moléculas girem. Portanto, esta molécula é diferente desta, né? Ela é diferente, tá? Nossa, professor, mas parece tão igual. Mas se eu for colocar átomo a átomo, elas não coincidem, né? Olha só. Se eu tentar aqui ajustar este átomo, este se ajusta, mas esse não, ó, não coincide. Então, esta molécula é diferente desta. E aí nós temos um tipo de isomeria diferente, tá bom? Vamos verificar então, vamos analisar, porque nós não temos sempre os modelos moleculares para podermos construir as moléculas. A gente vai ter que treinar o nosso olhar para ver através da estrutura que tipo de isomeria é, tá bom? Então vamos lá, olha só. Primeiro, nós vamos parar um pouquinho para trazer alguns conceitos breves aqui. Vamos lá, olha só.
Este, portanto, é um alceno, certo? Muito bem. 4 hidrogênios, 2 em cada carbono da dupla. Maravilha. Agora vamos ver aqui o que acontece com este aqui. Se nós compararmos este com este, nós vamos ver que aqui entrou um cloro no lugar do hidrogênio. A gente chama este cara de alceno monossubstituído. Mono porque substituiu um, certo? Então saiu um hidrogênio e entrou um bromo. Vamos ver este aqui agora. Olha só, entraram aqui 2 bromos. Então a gente vai chamar esse alceno de alceno bissubstituído. Saíram 2 hidrogênios e entraram 2 bromos, certo? Muito bem. E este aqui, ó, um alceno trissubstituído. Porque, olha, entraram 2 bromos e um cloro, saíram 3 hidrogênios, né? Saíram 3 hidrogênios e entraram 2 bromos e um cloro. E a última situação é esta, né? O que aconteceu aqui? Ora, os 4 hidrogênios foram substituídos, né? E você tem, portanto, um alceno tetra substituído. Ok? Claro isso? Tranquilo? Fácil de perceber, né? Pois bem, aqui nesse caso saíram 4 hidrogênios, entraram 2 bromos, um cloro e um grupo metil, tá bom? Muito bem. Então nós vamos agora analisar uma coisa chamada isomeria geométrica, chamada também de isomeria cis-trans. Vai acontecer em alcenos bissubstituídos, ok? Alcenos bissubstituídos, tá bem? Olha lá. Então esse é um alceno bissubstituído, certo? Saíram 2 hidrogênios e entraram 2 bromos. Muito bem. Este também é um alceno bissubstituído, tá certo? Muito bem. Se traçarmos um plano imaginário aqui, nós vamos ver que neste caso aqui, os caras que substituíram, que nós podemos chamá-los de substituintes, estão do lado de baixo do plano, que nós traçamos imaginariamente aqui, né? E aqui nós temos um de cada lado. Então, o que acontece? Esse cara aqui, como é que ele vai se chamar? 1, 2, dibromo eteno. E este aqui? 1, 2, dibromo, né? Dibromo eteno. Muito bem. Ora, mas se eles são compostos diferentes, porque a dupla ligação não permite que eles girem, então eles deveriam ter nomes diferentes. Você tem toda a razão. E é verdade. E eles têm. Esse aqui vai se chamar de cis e esse vai chamar de trans. Eles vão ganhar um sobrenome. Então esse aqui vai ser o 1, 2 dibromo eteno cis. E esse aqui vai ser 1, 2 dibromo eteno trans. Eles vão receber, então, esse sobrenome. Bonito até, né? Esse vai ser o cis e esse vai ser o trans. Muito bem. Qual a condição para que eu possa ter esse tipo de isomeria? Primeiro, tem que ser um alceno, né? Tem que ser um alceno bissubstituído, tá bom? Então, a cadeia tem que ter dupla ligação entre carbonos, tá bom? Essa é a primeira condição. E a segunda condição? Nós temos que ter substituintes diferentes no mesmo carbono e iguais em carbonos vizinhos. Substituintes diferentes no mesmo carbono e iguais em carbonos vizinhos, ok? Essas são as condições. Então esse aqui vai ser 1, 2 dibromo eteno cis e esse ganhou o sobrenome trans. 1, 2 dibromo eteno trans. Maravilha, né? Muito bem. Vamos dar mais um exemplo aqui. Isomeria geométrica cis-trans ocorre em alcenos bissubstituídos, ok? Vamos lá. Olha só, esse aqui é um alceno bissubstituído. Entrou um metil aqui e outro aqui, certo? Muito bem. Este também é um alceno bissubstituído. Entrou um metil aqui e outro aqui, tá bom? Muito bem. Então, as condições são atendidas? Vamos ver. Cadeia com ligação dupla, maravilha. Radicais ou ligantes diferentes no mesmo carbono e semelhantes nos carbonos vizinhos. Diferentes no mesmo carbono, semelhantes nos carbonos vizinhos. Ok? Condição atendida, nós vamos ter, neste caso, isomeria cis-trans. Ok? Então, estabelecemos aqui
um plano imaginário, e aqui nós vemos o seguinte, que nós temos aqui, ó, os substituintes do mesmo lado do plano. No caso aqui, ambos estão do lado de baixo do plano imaginário que traçamos. Aqui não, ó. Olha só. Em lados opostos. Esse será o cis e esse será o trans. Então a gente dá o nome normal do composto só colocando cis e trans no final. Como é que fica esse daqui então? Veja bem. Esse cara aqui, ó, ele tem 4 carbonos. Então ele é o butano. Ah, professor, mas isso aqui não é uma ramificação? Não, não existe ramificação na extremidade da cadeia, ok? Então, ó, tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, ok? Então ele é o but. Ele é in. O en está no carbono 2. Então ele é o but 2eno cis. E esse é o but 2eno trans. Maravilha? Assim nós terminamos este assunto, né? Nós terminamos esse assunto. Até o próximo vídeo.